Para a motivação, eu vou fazer um resumo, os melhores lances de uma palestra que eu dei no TDC, na Trilha Stadium. Toda a palestra na Trilha Stadium é gravado, inclusive com Libras e espanhol, né? Então vocês procuram no TDC do ano de passado, 2019, lá deve ter na TDC São Paulo. Esses slides eles estão naquele bit.ly Python ED. Por que eu utilizo Python para estrutura de dados? Eu dei umas palestras lá na Europa, no Japão, Estados Unidos, das vantagens de você utilizar Python. E a principal é a que a gente lê na entrevista do Donald Knuth. Ele disse que a falha mais comum hoje é que as pessoas acabam enfatizando mais as regras da linguagem de programação em vez de você realçar o algoritmo. Isso acontece muito quando eu aprendi estrutura de dados em C. A gente acaba se perdendo naqueles negócios do malloc, de abre chaves, fecha chaves, ponto e vírgula, etc, né? Eu acho que estrutura de dados com C é bom se você vai fazer ciências da computação ou engenharia da computação. Mas a gente sabe que estrutura de dados é uma disciplina obrigatória para um monte de cursos. Inclusive, tem institutos federais que têm estrutura de dados a nível de ensino médio, ensino técnico. Então, não tem sentido você colocar a pessoa para ser torturada com C, né? E também, o mais importante é o algoritmo. E a gente consegue ver o algoritmo de uma forma melhor em Python. Em C, a gente acaba se preocupando muito também com otimização, detalhes de otimização. Nesse curso, vocês vão ver listas encadeadas em C. E a gente vai falar de otimização. Eu acho que é importante a gente chegar no baixo nível, mas não ver o baixo nível para tudo, né? Se a gente pode ver uma coisa em alto nível sem perder o detalhe, eu acho que vale a pena tentar. A gente vai falar sobre busca binária. Nossa, busca binária é um algoritmo fantástico. Imagine que você tem uma lista de todos os alunos de todas as FATECs do Centro Paula Souza. São 70 FATECs, se você chutar 2.000 alunos de média, você vai ter 140 mil. Se você tiver uma listagem de todos os alunos em ordem alfabética e você for procurar um, é óbvio que você abre no meio a listagem para ver qual das duas metades está. Esse é o algoritmo de busca binária. A ideia, que é fantástica, ela demorou 17 anos para ter uma implementação correta. Olha que bacana. A gente vai falar desse algoritmo no curso. Outra coisa bacana, tem um húngaro que ele é o pai de muitos pesquisadores, o Paul Erdős. Ele trabalhou muito em análise combinatória e teoria dos grafos. Ele esteve na Universidade de São Paulo, em 94, se não me engano, 96. E ele tinha uma frase que eu gosto muito. Você pode não acreditar em Deus, ele era ateu, mas você deve acreditar no livro, o livro de Deus. Ele diz a lenda que ele acreditava que existia um livro que Deus tinha todas as demonstrações, todos os algoritmos mais bonitos de todos os problemas. E que toda pessoa que nasceu para ser computólogo, quando vinha ao mundo, Deus mostrava uma página do livro. E a vocação da pessoa era, durante a vida dela, conseguir reconstituir o que ela viu naquela página. Olha que bonito. Aí, a gente vai ver que tem algoritmos que são muito complicados na forma interativa. O merge sort interativo é complicado, mas o merge sort recursivo ele é muito bonito e elegante. Então, quando o dado ele tem vocação recursiva, o algoritmo ele é mais claro, mais eficaz da forma recursiva, ok? A computação se apoia sobre 3 pernas: a correção, a eficiência e a elegância. O programa é correto quando ele faz aquilo que está proposto, que ele se propõe a fazer. Ele é eficiente se ele não faz coisas duplicadas.
e é elegante, se ele é simples, se ele é claro. Existe um algoritmo chamado Fibonacci, a gente vai ver que a versão recursiva dele é muito ruim, porque ele repete coisas. Na disciplina de estrutura de dados, a gente aprende a utilizar o dado para poder fazer programas mais bonitos, mais elegantes, melhores. E aí vocês estão vendo que a primeira versão, utilizando um dicionário para guardar as informações que já foram calculadas, eu consigo fazer o Fibonacci de 100 rápido. Mais ainda, em Python, eu consigo usar o cache do sistema operacional para guardar as coisas. Esse @lrcache é um decorador. Eu faço um envelope em torno da função de tal forma que ela não repete coisa que já foi feita. Olha que bonito, joia? A gente vai ver pilhas, a gente vai ver também filas, um exemplo de cálculo de distâncias entre cidades, distâncias mínimas, de um jeito muito bonito. Ó, uma página. O que é legal de Python é que o mesmo algoritmo que em C você tem que usar 3, 4 slides, em Python você utiliza um slide único. Um bom algoritmo é como uma faca. Imagine que você tem que cortar um bife. Você pode cortar o bife com uma faca afiada ou com uma chave de fenda. Então, em estrutura de dados, você aprende a diferença entre uma chave de fenda e uma faca. Esses são autores de um livro muito famoso da área de algoritmos. A gente vai ver o algoritmo de Boyer-Moore, de procurar palavras num texto. Esse algoritmo é tão bonito que uma vez eu estava saindo da cidade universitária, eu tive aula de estrutura de dados com o professor Seung-Won Song, que é uma pessoa com uma cabeça fenomenal e também muito simpático, muito didático. E eu encontrei um amigo que é físico, a gente estava esperando o circular da USP para sair da cidade universitária, e aí eu falei para ele, hoje aprendi um algoritmo legal, eu consigo dar pulos na hora de buscar uma palavra num texto se eu uso os dados da palavra. Eu expliquei o algoritmo de Boyer-Moore, que a gente faz uma tabela de pulos. E ele ficou tão animado que ele fez mestrado em computação, doutorado em computação e hoje ele dá aula de ciências da computação, Paulo Barreto. Existem duas formas de construir um software. Uma maneira é tão simples que, obviamente, aquilo funciona. E a outra é tão complicada que é difícil você dizer o que não está funcionando. Olha só, Quicksort, que bonito. Quicksort aqui é aquele algoritmo que você pega um pivô e divide o vetor em duas metades, menores de um lado, maiores do que o do outro, né? A gente vai explicar isso com calma. Vocês vão ver que bonito e tem muitos ensinamentos esse algoritmo. As famílias felizes parecem-se todas, Ana Karenina. E as infelizes são infelizes cada uma à sua maneira. Quando o algoritmo é ruim, também tem muitas diferenças. Nós vamos ver dois algoritmos de ordenação, o seleção e o inserção, que são n² passos, e a gente vai ver que o inserção, apesar de ser n², na média é melhor do que o seleção. A gente também vai ver, eu vou passar um exercício para vocês vão ver que é diferente você calcular o mínimo utilizando a sua função ou utilizando uma built-in, uma cilada, que a gente tem que tomar cuidado em Python, é utilizar essas funções, porque às vezes elas são otimizadas, você não sabe o que passa dentro daquela caixa preta. Muitas vezes não há uma maneira melhor de resolver um problema é que testar tudo. Então, aqueles algoritmos que a gente chama de backtrack, força bruta, são algoritmos de enumeração, que eu enumero todos os objetos. A gente tem dois grandes conjuntos, que são os subconjuntos, 2 elevado a n-1, e as permutações. A gente vai ver que existe um par de conjuntos clássicos chamado Arthur Merlin Games. Na corte do rei Arthur, nós temos umas damas, cada dama tem uma preferência de cavaleiro para casar, e a gente também tem uma mesa redonda. E o rei Arthur ele tem dois problemas. Ele quer
casar todas as damas e ele quer colocar os cavaleiros em torno da mesa redonda sem que eles briguem. Porque se ele tiver do lado esquerdo ou direito alguém que ele não goste, ele puxa a espada e aí parte para o pau. Aí, esses dois problemas a gente vai resolver e vocês vão ver que a gente tem muitos ensinamentos de eficiência de algoritmos nesses dois caras. O problema dos cavaleiros é relacionado com o problema do circuito hamiltoniano. Nós vamos ver também teoria dos grafos, que é uma maneira bonita de você diminuir a abstração olhando visualmente o seu problema. Teoria dos grafos, muita gente ama, porque além de resolver problemas reais, você consegue visualizar o algoritmo visualmente no desenho. Eu vou mostrar um algoritmo que eu utilizei na minha dissertação de mestrado e ele é simples, cabe numa página também. Então eu espero que vocês estejam animados com o curso de estrutura de dados. Estrutura de dados cai em qualquer processo seletivo. Se você tentar entrar em qualquer empresa grande, vai ter um exercício de estrutura de dados. Pode ter certeza. Ele é importante para o mercado. Olha, você entende a diferença entre um banco de dados NoSQL e um banco de dados relacional? Essas coisas de arquitetura você começa a entender mais sabendo estrutura de dados. Então é uma matéria que tem muita ligação com o mercado. Ele diferencia um cara que é mediano, que ele faz as coisas, de uma pessoa que sabe fazer da melhor forma possível. Então espero que vocês estejam animados.